queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje faremos a correção das atividades passadas na semana anterior. Acompanhe atentamente esta videoaula e faça a sua correção em seu caderno, para que fique tudo organizado. O importante não é só cumprir a tarefa, mas também fazer a correção da mesma. Hoje nós vamos corrigir os seguintes títulos: Trocando Ideias, página 104, De Olho na Tabela, páginas 104 e 105. Relembrando, sempre que nós realizamos uma tarefa no nosso livro didático de língua portuguesa, você deve responder as questões em seu caderno de português, escrevendo todos os títulos e as páginas à caneta, para que fique tudo organizado. Trocando Ideias, página 104, números de 1 a 4. De Olho na Tabela, páginas 104 e 105, números de 1 a 8. Vamos lá, acompanhe atentamente a correção, vá pausando o vídeo e vá registrando em seu caderno todas as respostas e fazendo as devidas correções necessárias. Vamos lá, acompanhe comigo. Vamos então para a correção das atividades de língua portuguesa do primeiro dia da semana passada. O Trocando Ideias, 104, e De Olho na Tabela, 104 e 105. Vamos lá. Relembrando que você deve corrigir no seu caderno de língua portuguesa, ok? Então faça a correção para que fique tudo organizado. Na abertura do Trocando Ideias, nós percebemos que as questões são todas questões pessoais. Então, numa aula presencial, no Meet, eu vou perguntar a vocês algumas coisas sobre essas questões, até para ajudá-los futuramente, quando vocês forem produzir em literatura e produção de texto o seu artigo de opinião. O número 1 para você: o que é sinônimo de bem-estar e de felicidade? Para mim, sinônimo de bem-estar e felicidade é estar bem comigo mesmo, saudável, né? Ter uma família unida, ter bastante amigos. Número 2. O texto de Hélio Mattar emprega as palavras consumo e consumismo, quase como sinônimas. No entanto, elas têm diferenças significativas quanto ao sentido. O que é ser consumidor e ser consumista? Consumidor é aquela pessoa que compra algo que ela precisa. Já o consumista é aquela pessoa que compra em excesso, né? Excessivamente, algo que ela nem necessita e depois descarta facilmente. Ela é tão consumista que ela acaba comprando demais. Número 3. Você se julga consumista ou conhece alguém que considere, né, um consumista? E comente. Então, eu, por exemplo, eu costumo conhecer pessoas assim. Pessoas que têm até o vício, o hábito constante de comprar excessivamente e compulsivamente. E isso às vezes se torna até uma doença. Número 4. Você seria adepto do minimalismo? Sim ou não? Você acha que é fácil um jovem minimalista nos dias de hoje? Você acha que ser jovem minimalista nos dias de hoje é fácil? Vamos lá. Primeiro, o que vem a ser minimalista, tá? O significado de minimalista. Minimalista, partidário do minimalismo. Diz-se de
ou artista que se expressa por meio do minimalismo nas artes plásticas, na música, na dança. Então, é uma pessoa adepta a algo, né? A alguma coisa, né? O que é ser minimalista? Uma pessoa minimalista é considerada aquela que segue o conceito do minimalismo, ou seja, a valorização do mínimo, que pode ser aplicado em várias áreas, principalmente na área artística ou até mesmo no consumismo. Então você acha que você ser adepto ao minimalismo nos dias atuais, uma sociedade tão capitalista que nós convivemos, que nós vivemos, capitalista e consumista, é fácil? Sim ou não? E por quê? Eu penso que não é fácil, porque às vezes as próprias propagandas, né, vão fazer com que nós adquirimos, vamos comprar algo. Então, eu acho que é bem complicado até para um jovem, porque ele quer um smartphone, né, um smartphone celular da época da nova geração, roupas de marca, né? Então, ser adepto ao minimalismo é complicado nos dias de hoje. Nós vivemos nos dias, né, numa sociedade contemporânea baseada no consumismo e no capitalismo. Logo, nós temos o de olho na tabela. No texto de Hélio Matar, que você leu, o autor faz referência a uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Acatu. Na pesquisa foram entrevistados 800 brasileiros das classes A, B, C e D, acima de 16 anos, em 12 capitais ou regiões metropolitanas do país. Conheça alguns resultados dessa pesquisa. No gráfico, na pesquisa, nós analisamos as perguntas e elas são separadas por total de pessoas entrevistadas, de gênero masculino e feminino, de idade 16 a 24 anos, 25 a 44 anos, 40 anos ou mais, e por grau de escolaridade, até o ensino fundamental 2, ensino fundamental 2 completo a ensino médio completo e acima, ou seja, quem já tem uma graduação. Vamos lá às perguntas. Número 1. Os entrevistados tiveram de avaliar, entre os itens apresentados, quais deles eram os seus desejos mais fortes. Para isso, atribuíram notas de 0 a 10, de acordo com o grau de prioridade. Qual é o principal desejo da maioria, da parte, né, maior dos entrevistados? Nós sabemos, vimos lá, que a maioria optou por ter um plano de saúde que garanta bons médicos, hospitais e remédios. 2. Compare os 4 primeiros itens da tabela aos 4 últimos itens. Letra A. Pela comparação é possível inferir, deduzir, interpretar que os brasileiros dão mais valor a bens de consumo materiais ou a qualidade de vida, saúde e relacionamento. Eles dão mais valor à qualidade de vida, saúde e relacionamento, pois esses itens recebem as maiores notas. B. Com base na tabela, é possível afirmar que os brasileiros, na maioria, são consumistas? Justifique sua resposta. Não. Pelo menos em relação aos itens apresentados na pesquisa, comprovam que não são tão consumistas quanto pensamos. Número 3. A pesquisa leva em conta
variações de gênero, de idade e de grau de escolaridade. Compare os resultados em cada grupo e responda: há diferenças significativas entre homens e mulheres quanto às respostas dadas e por quê? Não. As variações são pequenas e não chegam a 1,1% entre os dois sexos. 4. O automóvel é um bem de consumo desejado por pessoas de todas as idades e níveis sociais. Nos grupos dos entrevistados, letra A. A maior variação ocorre entre pessoas do sexo diferente, entre pessoas de idades diferentes ou entre pessoas de escolaridade diferentes. Justifique sua resposta. A maior variação acontece em relação à idade dos entrevistados. Nós vemos lá no gráfico que a maioria, né, até dos jovens, né, querem um carro, querem possuir esse bem material. Letra B. Para os entrevistados em geral, o que é mais importante? Ter o próprio carro ou se deslocar pela cidade com rapidez, segurança e conforto, independentemente do meio utilizado. Para eles, é se deslocar-se com rapidez, segurança e conforto, independente se for de carro ou não, né? Então, eles não privilegiam ter um carro, eles privilegiam ter segurança, conforto e rapidez para poder se deslocar. Ou seja, eles estão fazendo uma crítica ao transporte público. Letra C. Qual é o grupo que mais gostaria de ter um carro próprio? E o que menos se preocupa com isso? Os jovens de 16 e 24 anos são os que mais gostariam de ter um carro próprio. E os que menos têm esse desejo é o grupo com 45 anos ou mais, ou seja, os idosos. 5. Em relação ao consumo de alimentos saudáveis, frescos e nutritivos, letra A. Que grupo se preocupa menos em ter acesso a esse tipo de alimento? O grupo dos jovens, porque geralmente os jovens não se alimentam muito bem, de forma saudável, né? Os jovens 16 e a 24 anos. Letra B. Que grupo se preocupa mais em ter acesso a esse tipo de alimento mais saudável? O grupo dos mais velhos, de 45 anos ou mais, porque eles já estão idosos, então eles se preocupam muito com a alimentação, né? Com a nutrição, alimentação, para viverem mais, para terem uma vida mais saudável. 6. Compare esses itens da pesquisa. Quero contar com água abundante e limpa, sem poluição. Quero poder usar a água à vontade, sem precisar me preocupar com a conta. Quero que o volume crescente do lixo possa ser coletado e tratado. Quero reduzir a quantidade de lixo produzido. Todos os itens estão relacionados, né, à consciência ambiental. Quais desses itens revelam a consciência ambiental maior de quem os escolhe como prioridade e por quê? Percebe-se que é o primeiro e o segundo item, né? Primeiro e segundo item, os itens, né? Primeiro e o último, desculpa. O primeiro e o último itens, que eles vão revelar maior consciência ecológica, uma vez que apresentam uma perspectiva utilitária, como os itens 2 e 3. Reduzir o lixo é uma medida sustentável de preservação do meio ambiente, assim como
desejar usar água limpa, à vontade, que revela uma mentalidade mais voltada para a sustentabilidade do que usar água à vontade sem se preocupar com conta. Então, os itens 1 e 4 são os mais importantes e os que revelam uma maior consciência ecológica das pessoas. Número 7. Observe que alguns itens da tabela estão em azul, os outros estão em vermelho. Essa diferença de cores está relacionada com a metodologia usada na pesquisa, considerando que um dos objetivos da pesquisa é avaliar os hábitos de consumo das pessoas e o grau de consciência delas em relação ao meio ambiente. Troque ideias com a classe e tente inferir, interpretar. Letra A. Quais itens avaliam se a pessoa ainda está presa a uma mentalidade de sociedade de consumo, de ser consumista? Os itens em vermelho. B. Quais itens avaliam se a pessoa tem uma consciência voltada à ideia de uma sociedade mais sustentável? Os itens em azul. 8. Os resultados da pesquisa apresentados na tabela apontam uma perspectiva otimista em relação aos hábitos de consumo dos brasileiros e por quê? Apontam uma pesquisa otimista, pois o número de itens em azul é maior do que o de vermelho. O brasileiro dá mais valor a coisas que não são simples objetos de consumo. Por outro lado, mostram que o consumo consciente de recursos naturais e ambientais, como o lixo e a água, ainda precisa aumentar entre nós. Pessoal, finalizamos aqui a nossa correção do primeiro dia da nossa aula de língua portuguesa. Daqui a pouco eu retorno para a correção das atividades do segundo dia. Um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima correção. Olá, queridos alunos! Voltei para fazermos a correção das atividades propostas da segunda aula da semana passada. A língua em foco, o predicativo do objeto e o predicado verbo nominal. Páginas 106 a 108. E os exercícios nas páginas 108 e 109. Relembrando que todas as vezes que você cumpre uma tarefa do nosso livro didático de língua portuguesa, você deve responder as questões em seu caderno de português, escrevendo sempre os títulos e as páginas à caneta, para ficar bem organizado. A língua em foco, o primeiro título, o predicativo do objeto e o predicado verbo nominal, páginas 106 a 108, números 1, 2 e 3. Logo, próximo título, próxima correção. Exercícios, páginas 108 e 109, números de 1 a 4. Vamos lá. Acompanhe atentamente a correção. Faça a sua correção e bom estudo a todos. Acompanhe comigo. Iniciarei a correção. Vamos lá. Olá, queridos alunos. Voltei para a correção das atividades propostas do nosso livro didático da semana passada, da segunda aula. A língua em foco, o predicativo do objeto e o predicado verbo nominal. Páginas 106 a 108. E os exercícios
páginas 108 e 109. Então, queridos alunos, a atividade que vocês fizeram foi do livro didático de língua portuguesa. Lembrem-se de que precisam, né, fazer a correção no caderno de português, escrevendo esses títulos à caneta e também as páginas, para que fique bem organizado. A língua em foco, o predicativo do objeto e o predicado verbo nominal, páginas 106 a 108, números 1, 2 e 3, exercícios 108 e 109, números 1 a 4. A língua em foco. O predicativo do objeto e o predicado verbo nominal. Construindo o conceito, leia tira. Pequeno pônei. Blém. Para com barulho. Como ousa chamar minha expressão de desespero, meu grito de angústia, meu lamento gutural de barulho? Ah, não força, pequeno pônei. E o pônei tá lá, né, com aquele risquinho na cabeça, né, meio chateado. Número 1. Sobre o primeiro e o segundo quadrinho, responda. Letra A. Que palavra o panda utiliza para fazer referência ao som emitido pela guitarra, né? O panda usa para fazer referência ao som emitido pela guitarra do pônei. O que o emprego dessa palavra revela a respeito do que o panda acha desse som? Primeiro, a palavra que ele usa é barulho e revela que é um som alto, irritante, incômodo. B. Como mesmo o som é caracterizado pelo pônei. O que essa caracterização revela a respeito do que o pônei acha do som? Agora é a visão do pônei. Ele fala que é uma expressão de desespero, grito de angústia e lamento gutural. E isso manifesta os seus sentimentos, a sua dor. Ele aproveita a oportunidade de fazer o seu som da guitarra para expressar tudo o que ele está sentindo. 2. No último quadrinho, letra A. O que as expressões faciais do pônei e do panda revelam? O do pônei, que ele está bravo, tem aquele risquinho na cabeça, sobre a cabeça. E o do panda, que acha graça daquilo. B. Qual é o sentido da expressão não força na fala do panda? De que maneira essa fala contribui para o humor da tirinha? Não força quer dizer não exagera, não extrapola. E como que comprova o humor? Pois evidencia a fala dramática do pônei no segundo quadrinho. Aí está o humor, né, da tira. O número 3. Releia esta fala do pônei do segundo quadrinho. Como ousa chamar minha expressão de desespero, meu grito de angústia, meu lamento gutural de barulho? Letra A. A quais palavras se referem as expressões de desespero, de angústia e gutural? Qual é a classificação sintática, a função sintática destas expressões? Vamos lá. De desespero refere-se à expressão. De angústia refere-se a grito. E gutural a lamento. Né? São adjetivos e locuções adjetivas que acompanham substantivos, os núcleos. Então, são classificadas
tá? Como adjuntos adnominais, função sintática, adjuntos adnominais. B. Qual é a predicação, a transitividade do verbo chamar no contexto e o seu complemento verbal? Vamos lá. Ele é um verbo transitivo direto. Quem chama, chama algo, chama o quê? O objeto direto. Minha expressão de desespero, meu grito de angústia, meu lamento gutural. Então, nós temos o verbo chamar, que é um verbo transitivo direto, e nós temos toda essa expressão como o objeto direto, que completa o sentido do verbo chamar. C. Qual é a classificação morfológica, classe gramatical, de barulho? Na tira, ela se refere a quê? Nós sabemos que barulho é um substantivo abstrato, depende de outro ser para existir, e refere-se ao objeto direto, caracterizando-o, qualificando-o. Portanto, barulho será o predicativo do objeto. E esta oração, ela tem um predicado verbo nominal. Conceituando. O panda está incomodado. Quem está incomodado? O panda, sujeito da oração. Está incomodado, predicado. O predicado é formado por estar, que é um verbo de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar, tornar-se, virar, andar. São verbos de ligação, que liga o sujeito a um predicativo do sujeito, que é a qualidade ou característica ou estado atribuído ao sujeito. O predicativo do sujeito aí é incomodado. O núcleo desse predicado será o predicativo do sujeito e não o verbo de ligação. Portanto, este predicado é um predicado nominal. Predicado nominal é aquele formado por verbo de ligação e predicativo do sujeito e o núcleo é um nome, ou seja, o predicativo do sujeito. Logo, nós temos aí a outra oração. Como ousa lá da tirinha? Como ousa chamar minha expressão de desespero, meu grito de angústia, meu lamento gutural de barulho? Chamar. Verbo transitivo direto. Quem ousa chamar? Você. É um sujeito oculto. Predicado. Ousa chamar minha expressão de desespero, meu grito de angústia, meu lamento gutural de barulho. Tudo será o predicado. Este predicado é formado por um verbo significativo, que indica ação, verbo transitivo direto, um objeto direto e o de barulho, que qualifica o objeto, classificado sintaticamente como predicativo do objeto. Portanto, este predicado possui dois núcleos. O verbo chamar, que é ação, significativo, um verbo nocional, transitivo direto, primeiro núcleo. Segundo núcleo, um predicativo, barulho. Portanto, este predicado é um predicado verbo nominal, porque possui dois núcleos. Preste muito atenção. O predicado verbal é aquele que possui como núcleo apenas um verbo intransitivo ou transitivo, que expressa ação, verbo nocional ou significativo. O nominal é aquele que apresenta um verbo de ligação e o seu núcleo será o predicativo do sujeito, o nome. E o verbo nominal, este predicado, é formado por dois núcleos. Um núcleo verbo, que indica ação, transitivo ou intransitivo, e um núcleo nome, predicativo, podendo ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Verbo nominal tem um verbo e tem um nome, dois núcleos.
Vamos lá. O que é um predicativo do objeto? É aquele termo que modifica o objeto direto ou o objeto indireto, que são complementos verbais, atribuindo-lhe certas características, uma qualidade ou um estado. Já o predicado verbo nominal é aquele que apresenta dois núcleos: um verbo significativo, podendo ser transitivo ou intransitivo, e um predicativo, um nome, podendo ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Observe os exemplos. Ele sempre viu o menino calmo. Sujeito, ele. Predicado, sempre viu o menino calmo. Quem vê, vê alguém. Vê quem? O amigo. Viu, verbo transitivo direto. O amigo, objeto direto. Como que o amigo estava? Calmo. Calmo qualifica o amigo, que é o objeto direto. Portanto, é classificado sintaticamente como predicativo do objeto. Temos dois núcleos: o verbo viu e o predicativo calmo. Predicado, verbo nominal. Ele nos considera amigos. Ele, sujeito. Quem considera, considera alguém. Considera quem? Nós, que é o nos. Então, o nos é o objeto direto, é o complemento do verbo transitivo direto, considera. E como ele considera? Como amigos. Então, amigos aí é um substantivo, só que ele está fazendo a função de atribuir um estado, uma qualidade ao objeto. Então, ele é um predicativo do objeto. Então, nós temos dois núcleos: o verbo transitivo direto, considera, e o núcleo amigos, predicativo do objeto. Predicado, verbo nominal. Então, fique atento que nós podemos ter um substantivo como predicativo do sujeito ou um adjetivo como predicativo do sujeito. No caso lá da oração da tirinha, barulho é substantivo, e mesmo assim estava se referindo, fazendo referência ao objeto direto. Então, o predicativo do objeto pode ser tanto um substantivo quanto um adjetivo, como vemos nessas orações. O sofrimento transformou-o num homem. Transformou quem? Ele. O pronome o, objeto direto. Como? Num homem. Homem é substantivo, mas se refere ao o, que é o objeto. Então, é o predicativo do objeto. O sofrimento transformou-o amargo. Tornou-o amargo. Então, nós temos aí o que é o objeto direto. Quem torna, torna alguém. Torna quem? Ele. O, objeto direto. E torna como? Amargo. Amargo já é um adjetivo e é um predicativo do objeto, que qualifica o objeto direto. Dois núcleos: tornou e amargo. Perceberam? Predicado, verbo nominal. Dois núcleos: transformou e homem. Dois núcleos. Nós temos, então, predicado, verbo nominal. Às vezes, o predicativo também pode vir precedido de preposição, como aconteceu no caso do de barulho. Olha o exemplo. Elas o chamaram carinhosamente de lindinho. Elas, o sujeito. Predicado. O chamaram carinhosamente de lindinho. Chamaram quem? Ele, que é o o. Então, o pronome o, pronome oblíquo o, exerce a função de objeto direto. Chamaram, verbo transitivo direto. Carinhosamente, adjunto adverbial de modo. De lindinho, predicativo do objeto, qualifica o o. Então, nós temos um predicado, verbo nominal. Agora, nós vamos para os exercícios, ok? 1. Observe a função sintática dos termos destacados. Nós temos aí duas orações separadas.
Eu encontrei Marina, quem encontra o quem. Marina, objeto direto. Núcleo, encontrei, predicado verbal. Ela estava descontente com a notícia. Estava, verbo de ligação. Descontente qualifica o ela, que é o sujeito, predicativo do sujeito. Núcleo, do predicado nominal. Vamos juntar, transformando o predicado verbal e o predicado nominal juntos em um predicado verbo nominal. Eu encontrei Marina descontente com a notícia. Dois núcleos, encontrei e descontente. Por isso, o predicado é verbo nominal. Agora vamos para o exercício. Você fará o mesmo. Criar predicados verbo nominais, unindo as orações e transformando o predicativo do sujeito em predicativo do objeto. Nós temos a primeira oração, onde o predicado é verbal, e a segunda, onde o predicado é nominal. Basta eliminar o verbo de ligação e unir as duas orações para transformá-las em predicados verbo nominais. Vamos lá. Letra A. Quando saiu da sala, percebi seu olhar. Seu olhar estava alegre. Quando saiu da sala, percebi seu olhar alegre. B. Ontem notei sua amiga. Ela estava muito corada. Ontem notei sua amiga muito corada. C. Eu vi seu celular. Ele estava caído perto da porta. Eu vi seu celular caído perto da porta. Reconheci seu amigo na rua. Ele estava elegante e charmoso. Reconheci na rua seu amigo elegante e charmoso. Percebam que em todas as orações o predicado será verbo nominal. Teremos, o verbo transitivo direto, percebi. O que? Seu olhar, objeto direto. E o predicativo do objeto, alegre. Dois núcleos, percebi e alegre. Predicado, verbo nominal. Isso ocorre nas outras. Notei, verbo transitivo direto, primeiro núcleo. Corada, predicativo do objeto, segundo núcleo. Vi, verbo transitivo direto, primeiro núcleo. Caído, predicativo do objeto, segundo núcleo. Reconheci, verbo transitivo direto, primeiro núcleo. Elegante, charmoso, predicativo do objeto, segundo núcleo. Então, todas essas orações são formadas por dois núcleos. Um verbo transitivo direto, que indica ação, verbo significativo, e um predicativo do objeto, o núcleo verbo, núcleo nome. Todas são predicados verbo nominais. No início do capítulo, você lê um artigo de opinião sobre o consumismo e a autoestima. As orações a seguir relacionam-se às ideias representadas pelo autor do texto. Leia-as e responda as questões de 2 a 5. Nós temos as seguintes passagens retiradas do artigo de opinião. 1. Cientistas percebem o consumo relacionado a patologias como depressão e ansiedade. 2. Propagandas e anúncios trazem essa vida perfeita retratada de maneira muito acessível. 3. Não nos tornamos executivos de sucesso. 4.
Os entrevistados consideram a saúde da família essencial para a felicidade. 5. Os entrevistados apontam a convivência com os amigos muito importante para a felicidade. Letra A. Quais dessas ideias dizem respeito? Letra A frustração causada por um comportamento consumista. A1, A2 e A3 representam uma frustração. B. Quais diz respeito a resultados de uma pesquisa sobre o que é ser feliz? As que sobraram, A4 e A5. 3. Identifique em cada uma das orações, letra A, o objeto direto e o predicativo do objeto. Na frase 1, o objeto direto, consumismo. Predicativo do objeto, relacionado. Frase 2, objeto direto, uma vida perfeita. Predicativo do objeto, retratada. Frase 3, objeto direto, o nos. Predicativo do objeto, executivos de sucesso. Frase 4, o objeto direto, a saúde da família e o predicativo do objeto, essencial. Frase 5, o objeto direto, a convivência com os amigos. Predicativo do objeto, importante. B. A classe de palavras a que pertencem os predicativos do objeto. Todas elas são adjetivos, relacionado, retratada, essencial e importante. 4. Considerando os objetos diretos e os predicativos do objeto identificados na questão anterior, conclua qual é a finalidade nas frases dos predicativos dos objetos. De caracterizar e qualificar os objetos diretos, especificando e particularizando esses substantivos, que são os núcleos dos objetos diretos. Consumismo, vida, o nos, saúde, convivência. Então, nós temos os substantivos, ou mesmo o pronome nos. Então, a função dos predicativos do objeto são de caracterizar e qualificar os objetos diretos. O predicativo do objeto na construção do texto, nós temos um poema de Ferreira Goulart, intitulado Meu Povo, Meu Abismo. Meu povo é meu abismo, nele me perco, e a sua tanta dor me deixa surdo e cego. Meu povo é meu castigo, meu flagelo, seu desamparo, meu erro. Meu povo é meu destino, meu futuro. Se ele não vira em mim veneno ou canto, apenas morro. Número 1. Observe o primeiro verso de cada uma das estrofes. Qual a função sintática dos termos? Meu abismo, meu castigo, meu destino. Todas elas serão predicativos do sujeito, porque vem depois do verbo de ligação qualificando o sujeito. B. Qual é o sujeito a que se referem os três termos? Então, nós temos o sujeito meu povo. Meu povo é, aí tem o predicativo, meu abismo. Meu povo é meu castigo. Meu povo é meu destino. C. Que outros termos do poema também desempenham a mesma função sintática e se referem ao mesmo sujeito, meu povo? Meu flagelo e meu futuro, que também são predicativos do sujeito
e que qualificam e caracterizam o sujeito meu povo. D. Se esses predicados são formados por verbo de ligação mais predicativo do sujeito e o núcleo é o nome, é o predicativo do sujeito, como se classificam esses predicados? Predicados nominais. 2. No trecho, a sua tanta dor me deixa surdo e cego. Qual a predicação, a transitividade do verbo deixar? Tá? Ó, quem deixa, deixa alguém. Deixa quem? Eu, que é o me. Me é o objeto direto. Então, deixa é verbo transitivo direto. Qual o complemento deste verbo? Ou seja, o objeto? O me, que é um objeto direto. Letra C. A que palavras os adjetivos surdo e cego se referem? Logo, qual a função sintática que desempenham? Referem-se ao objeto direto me. Portanto, desempenham a função sintática de predicativo do objeto. D. Conclua. O tipo de predicado dessa oração. Oração formada por verbo transitivo direto, objeto direto e predicativo do objeto. Temos dois núcleos. O verbo significativo, deixar, e nós temos surdo e cego como predicativo do objeto, como segundo núcleo, nome. Portanto, este predicado é um predicado verbo nominal. 3. O poema trata da relação do eu lírico com o povo. Como o eu lírico se sente em relação ao povo? Ele se sente intrinsecamente ligado ao povo. O povo é a sua dor, o seu flagelo, o seu erro, o seu destino e o seu futuro. Então ele está ligado ao povo. B. Qual é a relação entre o povo e a poesia do eu lírico? O povo se transforma na poesia do eu lírico, porque é o que alimenta a alma do eu lírico. 4. Considerando as ideias do poema, responda por que predomina no texto o predicado nominal, aquele que qualifica o sujeito, né? Que tem um predicativo do sujeito. O que predomina? Predomina esse tipo de predicado nominal porque a intenção do eu lírico é definir o que é o povo, os seus significados para ele e para a poesia. Portanto, ele utiliza o predicativo do sujeito, os predicativos do sujeito, para caracterizar o sujeito, meu povo. Então, por isso que predomina a intenção de definir o que é o povo. Bom, queridos alunos, finalizamos aqui a nossa correção. Espero que vocês tenham consciência de que é de suma importância a correção dessas atividades, assistir a esta videoaula pausadamente e corrigir em seu caderno, pois este conteúdo de tipos de predicado e predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá, serão cobrados na prova, na nossa avaliação. Então, faça a correção, estude, leia, releia, retorne ao conteúdo e estudem bastante para que vocês possam fazer uma excelente prova. É o que eu desejo a vocês. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês e até a nossa aula presencial ao vivo no Meet. Beijos, fiquem com Deus.